Olá, olá, mais uma lei universal do Caibalion. E essa é a lei da polaridade, sabe? Muitas pessoas gostam de falar sobre essa lei, os opostos se atraem, isso e aquilo e não sei o que, mas você sabe, esses opostos, essas coisas, essas polaridades, elas estão dentro de nós. Eu quero abordar de uma forma que normalmente não é abordada, né? E apesar de eu estar aqui fora, na chuva, eu estou com o meu café. Então, antes de começar, eu gostaria de lhe desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Foi o último gole que eu guardei para você. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. Fantástica. Então vamos lá. Eu quero abordar esse tema em cima de um dos maiores ensinamentos de Lester Levinson, sabe? Que são as 4 raízes. Todos os seus problemas, o ego, ele se baseia nessas 4 raízes. E essas raízes, elas são desejo de aprovação, desejo de controle, desejo de sobrevivência e desejo de unidade, ok? E cada um dessas raízes, sabe quando o Buda dizia tudo é dor e toda dor vem do desejo, né? Porque se você acompanha esse canal, você já me viu dizer que você pode desejar ou ter, ok? Então, antes de começar, eu quero deixar isso muito claro para você. Ter aprovação não é um problema. Desejar aprovação impede que você tenha essa aprovação que você tanto quer. Desejar controle impede que você tenha controle. Não há nada de errado em você ter controle. Você nasceu para ser senhor da sua vida, ou senhora, rainha, princesa da sua vida, né? Agora, o desejo é o que impede você de ter o controle. Tá entendendo? Então, quando você solta o desejo de aprovação, você passa a ter aprovação. Quando você solta o desejo de controle, você passa a ter controle. Quando você solta o desejo de sobrevivência, você passa a ter vida. E quando você solta o desejo de unidade ou separação, você passa a ter essa unidade. Então, vamos lá, deixa eu explicar para você cada um desses e a polaridade de cada um desses, ok? Eu não preciso falar muito sobre a necessidade de aprovação, né? Eu não preciso falar muito. É uma coisa meio que óbvia, né? Tudo que nós fazemos parece que gira em torno de aprovação, o que os outros vão pensar. E ainda mais hoje, né, que nós estamos, né, nós não somos mais vistos aqui, né? Eu estou sendo visto onde? No Japão, na Itália, em Portugal, na Alemanha, na África, né? Nos Estados Unidos, em todos os... Se você está em algum desses lugares, coloque aqui embaixo, né? Estou em tal lugar, lhe assistindo. E, sabe, essa aprovação, é óbvio que nós temos esse desejo de aprovação. É óbvio que
eu busco passar a minha mensagem para você. E quando eu leio comentários aqui embaixo de aprovação, isso está alimentando o meu ego. E há também, sabe, e aí onde entra a polaridade. Há, junto com esse desejo de aprovação, o desejo de desaprovação. Né? É aquele desejo de bad boy, né? É aquele desejo de falar para chocar. Você já viu pessoas que, né, é como criança, nós somos como crianças. Quando a criança ela não consegue atrair a atenção de um jeito, ela atrai de outro. Né? Igual a cachorro, né? Não estou comparando criança com cachorro, não. Eu estou dizendo que crianças são assim e quem cria cachorro observa que cachorro também se comporta desse jeito. Né? Às vezes o cachorro, quando você não está dando atenção para ele destrói alguma coisa dentro de casa, ele começa a fazer xixi onde não deve, começa a fazer cocô onde não deve, só para chamar a atenção. Você já deve ter visto esses pegadinhas, né? Como videocassetadas. Né? Tem um que passava muito, que era uma criança, e a criança se jogava no chão e começava a chorar. Aí, né, ou ela caía, e aí ela olhava assim ao redor, não tinha ninguém, ela começava a chorar e olhava ao redor, não tinha ninguém, ela parava de chorar, se levantava, chegava perto dos pais, e os pais filmando. Aí ela se jogava no chão e começava a chorar. Aí os pais se afastavam. Aí ela olhava assim ao redor, não via ninguém. Aí ela vinha vindo até onde os pais estavam e se jogava no chão e começava a chorar. Nós temos essa necessidade, e é assim, sabe, essa necessidade de aprovação e desaprovação. É como assim, se eu não consigo que você fale de mim por bem, eu quero que você fale de mim. É quase como a necessidade de ser visto, de ser notado. Né? Perceba que eu estou aqui, nem que seja para falar mal de mim. E muitas pessoas, como é que eu posso dizer isso? Porque elas não se sentem capazes de vencer, de ter o troféu, de conseguir, de ser alfa. Então eles querem ser o pior, contanto que notem que eu existo. E é como se a sua existência dependesse da reação das outras pessoas. E quando você solta essa necessidade de aprovação, você está soltando blocos, você está indo na raiz. E é interessante uma coisa, né? Quanto menos você tem o desejo de aprovação, mais você tem aprovação. Muito importante que você entenda isso. Não soltar, não se trata de aceitar, né? Soltar se trata de ter. Você solta o desejo, você solta a necessidade. E quando você solta a necessidade, o universo, ele recompensa a abundância, porque a ausência de necessidade significa que aquilo, né, você já tem. E o universo, ele precisa ser coerente. Como você pode não necessitar de algo? Então ele lhe dá esse algo para combinar, né? Eu sei que essa explicação é meio tosca, né? É meio simplória, mas se ela servir para você entender, eu estou feliz. Vamos para o segundo desejo. Esse segundo desejo, a polaridade dele é fantástica, porque muitas pessoas não percebem a necessidade de controle. Mas a necessidade de controle, sabe?
as pessoas que nós amamos, nossos filhos. Você quer que ele estude mais, você quer que ele leve a vida mais a sério, você quer que ele se relacione com pessoas melhores, você quer que ele aproveite melhor o seu tempo, você quer que ele vença na vida. Isso é necessidade de controle. Você quer mudar a vida das pessoas, você chega para seus amigos, suas amigas e você diz, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Sabe, toda vez que alguém diz isso para mim, eu olho para a pessoa e digo aqui, cara, se você fosse eu, você faria a mesma coisa que eu estou fazendo, porque você seria eu, né? Já parou para pensar sobre isso? Mas nós temos essa necessidade de controle. Nós queremos controlar o enredo da novela. Nós queremos controlar o resultado do jogo do futebol. Nós queremos controlar o que os políticos fazem, o que nossos vizinhos fazem. Nós aqui, eu e você, nós que somos pessoas evoluídas, né? Que estamos aqui no caminho da autorrealização, do despertar da consciência, nós costumamos dizer assim, as pessoas precisam soltar. E toda vez que você olha para alguém, você diz assim, solte, é necessidade de controle. Solte você. Essa necessidade de controle. Você está entendendo o bem que nós queremos para os outros? Ah, eu queria tanto que meu filho arrumasse uma pessoa boa para ele. Eu queria tanto que minha filha arrumasse um rapaz bom, um namorado bom, casasse, não sei o que. Isso é controle. É controle. E quanto mais é importante, eu vou ficar lembrando isso para você, quanto mais você tem o desejo de controle, menos controle você tem. Quanto mais você solta esse desejo de controle, mais controle você tem. Então, se você quer que o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu melhor amigo, sua amiga, seu marido, sua esposa, façam o que você quer, solte a necessidade de controlar. E você vai ter essa pessoa, quanto menos você tiver a necessidade de controlar, mais essa pessoa vai seguir o seu exemplo, vai olhar para você como alguém que ela busca orientação. Mais controle você vai ter. E você vai ver que muitas vezes naturalmente, sem que você diga nada, sem que você precise nada, só de você soltar a necessidade de controle, essa pessoa começa a agir diferente. Faça a experiência. Ah, mas Paulo César, não. Faça a experiência, solte isso. Solte para você ver. Se você acreditar no que eu estou dizendo, não serve de nada. Ah, eu acredito em Paulo César. Paulo César, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Não serve de nada. É melhor, a melhor coisa que você pode fazer é duvidar de mim e dizer assim, você está louco, bicho. Quer dizer que se eu soltar a necessidade de controlar meus filhos vão estar mais sob meu controle. Eu vou ter mais controle. Eu sei, parece louco. Faça a experiência, né? A vida não funciona como a gente quer. A vida funciona como ela funciona. E o ego, o seu egozinho, a sua mentezinha, ela não vai entender isso. Ah, mas então não vai entender isso nunca. Não vai, a sua consciência vai entender. Mas o egozinho, a sua mente, ela não vai enxergar a lógica disso. Então faça a experiência. Agora, nessa necessidade de controle, tem uma outra necessidade, né? É a polaridade da necessidade de controle, se chama necessidade de ser controlado. E todos nós temos. Se brincar, hoje em dia, é muito mais comum nós termos necessidade de sermos controlados do que necessidade de controle. Sabe por quê? Me diga se não é assim, né? A vida é assim, eu não tive opção, né? Eu tenho que fazer isso. É assim que se faz. É isso que se faz, né? A vida é desse jeito. Eu não tive opção, eu não tive o que fazer,
eu fui obrigado. Né? Toda vez que você diz assim, eu não tive a opção, eu fui obrigado, eu tive que fazer isso. Isso é desejo de ser controlado. É cômodo ser controlado. É cômodo. Veja bem, eu faço algo completamente antiético, que eu sei que é errado, mas eu não tive culpa, eu não tive controle, eu não tive opção. Eu fui obrigado a fazer isso. Né? Se eu for lhe contar as histórias que eu já vi isso, sabe? Uma vez eu fui, não foi exatamente por isso, mas isso foi um dos pontos muito fortes de eu ser demitido de uma empresa. Nós estávamos precisando contratar um professor, era coordenador de uma escola, e tinha um professor que estava procurando emprego nessa escola que eu era coordenador, e ele era muito bom, né? Mas ele estava empregado em outra escola. E nós estávamos precisando de um professor temporariamente, por uns 2 meses. E aí essa escola chegou para mim e disse, peça para esse professor pedir demissão da escola que ele está trabalhando, vim para cá, ele passa os 2 meses e a gente demite ele. E aí eu disse não. E eu sabia que aquilo podia representar a minha demissão. Né? E era um lugar que eu ganhava muito bem e eu gostava do meu trabalho lá, apesar de ter algumas diferenças com a direção, diferenças éticas óbvias, mas eu gostava dos meus alunos, eu gostava do trabalho que eu estava realizando lá, eu gostava da equipe que eu tinha montado de professores. E eu disse, não vou fazer isso. Não, porque você tem que seguir ordens. Eu disse, eu não vou fazer isso. Eles disseram, não, então a gente vai fazer. Eu digo, então eu vou avisar para ele. Né? Porque eu achei aquilo de uma... Enfim, né? Então veja bem, muitas vezes nós fazemos essas coisas e nós dizemos assim, eu fui obrigado a fazer isso, eu não tive opção, meu emprego estava em jogo. Não estava. Né? Se eu estivesse lá, eu não estaria aqui com você. Olha aí, você está vendo? Outra vez eu estava assistindo uma aula na faculdade e eu vi esse professor falar isso 2 vezes, né? Uma vez na graduação, outra vez na pós-graduação. E esse professor, ele chegou e ele era consultor de empresas, e ele entrou numa empresa e disse que a empresa estava falindo. Né? Ele contou esse caso para a gente, né? Esse case. E essa empresa estava falindo, e ele foi contratado para ser consultor e ele arrumou a solução. E a solução foi chamar todos os vendedores dessa empresa. E eles ganhavam em torno de 6% em cima de cada venda. Né? E aí ele chegou para todos os vendedores, mostrou os gráficos, mostrou tudo, mostrou a situação da empresa e chegou para esses vendedores e disse, olhe, nós temos 2 opções aqui. Ou a gente baixa a comissão de vocês durante 6 meses para que a empresa possa se recapitalizar e sobreviver, ou então a empresa fecha e todo mundo vai ser demitido. E toda aquela equipe de vendedores aceitou baixar a comissão. E eu disse, baixou para quanto? Ele disse, baixou para 2, de 6 para 2. E você imagine, né? Todo mês você leva 6 mil reais para casa e agora você vai levar 2. Todo mês você leva 3 mil reais para casa e agora você vai levar 1. Todo mês você leva 1.500 reais para casa e agora você vai levar 500. Imagina esse vendedor chegar para a mulher dele e dizer assim, ei, durante os próximos 6 meses, meus rendimentos foram cortados para 1/3. Eu perdi 2/3 do meu rendimento. Né? E aí, mas isso aí tudo bem. Né? Até aí, apesar das minhas fortes ressalvas, tudo bem. Acontece que 6 meses depois, esses vendedores, eles vestiram a camisa da empresa, eles aceitaram isso para salvar a empresa. E depois de 6 meses,
a empresa estava capitalizada, eles demitiram toda aquela equipe, contrataram novos vendedores ganhando 2. E eu olhei para esse professor, sabe, no meio da sala de aula, e disse, isso é antiético, isso é cafajestagem. E eu não medi palavras, né? Eu disse, isso é, sabe, canalice da pior espécie. E ele disse, não, o mercado é assim. Não, o mercado não é assim. Veja a necessidade de controle, né? Nós cometemos barbaridades sob a proteção do eu não tive opção. E ele olhou para mim e disse assim, o que você faria no meu lugar? Eu disse para ele, não isso. Não isso. Eu procuraria alguma solução para a empresa. E eu não seria contra demitir todos aqueles funcionários e recontratar eles. Eu não seria contra chegar para eles e dizer assim, olha, a comissão que vocês estão recebendo é insustentável, a gente vai ter que baixar para sempre. E vocês vão continuar conosco, né? Tem a questão de leis trabalhistas, tem uma série de coisas aí no meio, mas é para isso que serve o cérebro, para encontrar soluções, não é? E eu disse, olha, se eu fosse o dono da empresa e eu contratasse um consultor que me viesse com a solução dessa, eu olharia para o consultor e diria assim, para ser cafajeste eu não preciso de você. Para fazer o errado eu não preciso de você. Né? Se eu contratei você para arrumar uma solução para a minha empresa, é porque eu quero uma solução boa para mim e para quem trabalha para mim, né? Todas aquelas pessoas que cometeram horrores durante a Segunda Guerra Mundial, cometeram sob a proteção de ser controlados. Eu estava cumprindo ordens. Hoje em dia, muitas vezes, nós vemos coisas horríveis e a pessoa se isenta porque é cômodo dizer, eu estava cumprindo ordens. O homem que trai a mulher e diz assim, a carne é fraca, é a necessidade de ser controlado. Veja o quanto nós nos servimos do doce conforto de sermos controlados. Eu não tive opção. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu fui obrigado. Era a única coisa que eu podia fazer, né? Então, muitas vezes nós não enxergamos a nossa necessidade de sermos controlados, mas é algo que nós utilizamos muito. Você entendeu essa polaridade? Nós desejamos controlar tudo e ao mesmo tempo desejamos ser controlados. Todo vício é o desejo de ser controlado. Agora, vamos para o próximo, né? Necessidade de sobreviver. Muito já foi falado sobre isso, especialmente no meio de autoajuda, né? Porque assim, nós temos essa amígdala no meio do cérebro e o EFT é fantástico para isso, ele dessensibiliza essa amígdala. Mas assim, perder um emprego, muitas vezes a pessoa comete atos horríveis contra si mesmo, porque perdeu o emprego, perdeu um casamento, acabou um relacionamento, acabou um namoro e a pessoa, né, faz merda, começa a beber ou faz, né, enfim. É porque aquilo representa a sobrevivência para ele. E o próprio ato de você, por causa daquilo, você tomar uma atitude drástica, mostra a necessidade de não sobreviver. Nós temos essa necessidade de sobreviver a todo custo, por cima do que for. E tudo para o ego é uma questão de sobrevivência. É importante que você entenda isso, sabe? Você vê muitas pessoas hoje em dia, elas especialmente hoje em dia, né? Porque assim, se você discorda de algum posicionamento, né? Não porque você está matando pessoas, né? Veja o peso disso tudo.
E ao mesmo tempo, eu estava conversando com minha mulher, né? Nós queremos salvar a humanidade, mas muitas vezes nosso vizinho está passando por uma situação horrível e a gente nem olha para ele. Né? Nós queremos salvar as criancinhas da África, mas muitas vezes o seu vizinho está numa situação horrível e você não olha para ele. Então, essa nossa necessidade de sobrevivência, estamos destruindo o planeta, né? E tudo assim, as pessoas vivem estressadas e assustadas e em pânico. E ao mesmo tempo, é meio hipócrita, né? Porque ao mesmo tempo nós estamos nos fazendo mal e nos desejando mal e nos sabotando o tempo todo. Então, basta você olhar um pouquinho e você vê essa polaridade. A necessidade de sobreviver, a necessidade de segurança e a necessidade de não sobreviver. A necessidade de não ter segurança. Veja, muitas pessoas são viciadas em adrenalina, né? Porque elas estão no limite, assim, do perigo, né? E essa atração pela não segurança. Então você vê essa polaridade muito forte, né? Desejo de aprovação e o desejo de desaprovação, desejo de controle, de ser controlado, desejo de sobreviver e não sobreviver, ou segurança ou insegurança. E o último desejo é o desejo de unidade e separação. E esse é um dos, sabe, eu gostaria de dizer que é o raiz, da raiz, mas todos esses são, mas ele é particularmente importante, né? Porque assim, nós queremos fazer parte, eu quero ser igual a você, eu quero ser aceito no grupo, eu quero que você me veja como parte da sua vida. E ao mesmo tempo, eu quero ser um indivíduo diferenciado, eu quero brilhar, né? Eu quero a separação, eu quero dizer, as pessoas são assim, eu não, eu sou separado, eu sou especial, né? Essa dicotomia, né, que parece que está muito generalizada hoje, inclusive nas ideologias políticas, né, que você vê assim, o grupo, eu quero ser, todos são iguais e ao mesmo tempo essa necessidade de ser diferente, né? E a gente vê coisas fantásticas assim, tipo, todo adolescente ele quer ser diferente. E eles são todos iguais entre si, todos usam boné e usam o mesmo tipo de roupa e você não consegue distinguir um do outro, né? E claro, eles formam, dependendo do clã que ele pertence, eles estão, né, ali todos se vestem igual. E a moda é um grande exemplo disso, né? Você tem que se conformar à moda, você tem que se vestir dentro dos conformes, dos ditames. Para você ser aceito, você tem que estar dentro da moda. E se você está se vestindo de uma forma que não está na moda, né? Você tem que usar a marca para mostrar que, olha, tá vendo a marca? Eu faço parte, eu sou desse clã, né? E a forma de você falar, nós somos discriminados pela forma de nós falarmos, pelo corte de cabelo, pela aparência física, pelo formato do seu corpo. Nós queremos ser diferentes e queremos pertencer. Isso é uma roda viva, né? Você está entendendo essas duas polaridades? Então, essas 4 raízes, eu espero que você tenha entendido como essas polaridades elas funcionam dentro da gente. E o mais importante, ok? Para você ter aprovação, você solta a sua necessidade
de aprovação e solta a sua necessidade de desaprovação. Para você ter controle, você solta a sua necessidade de controlar e de ser controlado. Para você ter vida, você solta a sua necessidade de sobreviver e a sua necessidade de não sobreviver. Para você ter unidade, para você ter harmonia com o todo, você solta a sua necessidade de unidade e a sua necessidade de separação. E aí você é cada vez mais você e cada vez mais parte. Você entendeu essa questão? Essas polaridades que existem dentro da gente, né? Isso é uma das coisas mais importantes que nós trabalhamos dentro do curso completo do Método Sedona, né? E aqui embaixo você vai encontrar o mini curso gratuito para você aprender a soltar, e você também vai encontrar o link para o curso completo. Então é isso aí. Perguntas, comentários aqui embaixo, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Se você gostou o suficiente, compartilhe e Deus lhe abençoe. E veja se você está inscrito no canal, né? Porque o YouTube ele anda meio que às vezes desinscrevendo as pessoas. Deus lhe abençoe. Solte.